Quando Jesus se manifesta num cenário bíblico, ele não vem simplesmente para se revelar como Filho de Deus e fazer expiação pelos nossos pecados. Na verdade, Jesus, ele divide a história, e a história é dividida antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Por exemplo, entre Mateus e Malaquias, há uma página em branco nas nossas Bíblias, e essa página em branco aponta para um período de silêncio. Período esse de silêncio que durou, por média, por volta de 400 anos. Durante 400 anos, Deus ocultou-se do homem, Deus calou-se diante do homem, diante da sua criação. Há alguns períodos na Bíblia que Deus sempre se calou. Por exemplo, Deus falou com Noé. Após Deus falar com Noé, Deus só vai se revelar para o homem outra vez no capítulo 12 do livro do Gênesis, onde Deus vai falar com Abraão. E para os que não sabem, os que sabem, ouçam a mim mais uma vez. Entre esse período do dilúvio, Deus falar com Abraão, há um silêncio de 400 anos. Então, sempre há esse período na história da Bíblia. Um período em que Deus fica em silêncio. E entre Malaquias e Mateus, há uma lacuna, há um silêncio. E esse silêncio é até a manifestação de Cristo. Quando Cristo se manifesta, a história da humanidade vai ser dividida em duas partes: antes e depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. A semelhança da nossa história com essa história do contexto da introdutória que eu acabei de falar, é que sempre é assim. Nas nossas vidas, na minha, na sua, sempre há o antes de Cristo e o depois de Cristo. Não só na minha vida e na sua, como dentre os vários personagens bíblicos, aonde tem uma história antes de Cristo e outra história depois de Cristo. Quer exemplo? Antes de Cristo, Pedro pescava peixe literal. Depois de Cristo, Pedro passou a pescar peixes espirituais. Antes de Cristo, Paulo era um perseguidor. Depois de Cristo, Paulo se tornou um pregador. Deixa eu abrir aqui para aplicar. Porque tá aí pessoas que vão ouvir esse vídeo e tem que ter a ciência que se existe um perseguidor na sua história, ou talvez na sua família, se você crê e a sua crença for o suficiente para mover Deus para uma transformação nessa pessoa, fica tranquilo, porque vai ter o antes e vai ter o depois. Antes de Cristo perseguia, depois de Cristo sou pregador. Sempre há o antes e depois. Olha a história de uma forma geral. Olha as pessoas, o que era antes de Cristo. Olha para mim, olha para você. Quem foi nós? Quem somos nós? Há um divisor de águas. Antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo divide a história. E Ele pode dividir a história sua que vai ouvir esse vídeo. Ele pode pegar a sua história agora e escrever e reescrever. Ele pode apagar essa história, e essa história vai ficar nos anais escrito como antes de Cristo. E depois você vai ser conhecido como depois de Cristo. E a sua história vai ser contada por muitas pessoas. Quem era ele antes de Cristo e quem é ele depois de Cristo. Antes e depois. Receba essa palavra, seja abençoado, e que Cristo venha
se revelar em nossas vidas e que nós possamos a cada dia experimentar o depois com Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.